Luiz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto episódio da segunda temporada de The Last of Us, que, olha, foi intenso, tenho pequeníssimas ressalvas, mas de uma maneira geral é um episódio que eu gostei e muito, porque ele traz a intensidade de cada grupo, como é bem trabalhado, mas também é um ponto de atenção porque pode ser uma repetição, e aí eu vou falar de todos os detalhes nesse vídeo aqui, obviamente vão ter spoilers, mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem, e eu tô falando semanalmente de The Last of Us assim que o episódio acaba, não sei que eu não tenha recebido antes, né? E aí vocês sabem que eu posto o quanto antes. Bom, gente, a gente já sabia desde o início da temporada, né, que eles iriam introduzir os esporos nessa segunda, como uma forma de evolução também do vírus, né? E esse início, essa introdução do episódio é justamente sobre isso, mas é muito interessante porque essa cena, ela tem alguns detalhes que eu acho que é válido a gente discutir aqui. O que eles explicam aqui nessa cena? Que o B1, o B2 e o B3, eles estão com uma infecção maior. Só que o B2 e o B3, eles estão isolados ali, justamente por essa percepção dos esporos, para que não fosse algo que fosse subindo mais ali. E isso se deu devido à ronda, né, que esse grupo que cuidava ali do hospital fazia. E é interessante porque, primeiro que eles falam que ali era o local onde os primeiros infectados do Cordyceps lá em 2003 foram levados, ou seja, além dos esporos, né, além de ser uma infecção que tá ali sendo contaminada pelo ar, assim como a gente viu ativamente a Nora no final do episódio, teremos infectados graves, né? A gente já tinha visto o baiacu, que é quando você já tem um longo contato com o vírus, então é um ponto de atenção. E é interessante porque quando a gente vê a tenente ali, né, contando o que tinha acontecido no andar, depois a gente descobre que o grupo que tava ali dentro, inclusive esse Leon, né, que era muito bom, era o filho dela. E eu acho que é quem a gente vê possivelmente a Ellie vendo ali, né? Tem o cara da parede e tem um que tá mais abaixo sendo consumido ali, né, pelos Cordyceps. Ou seja, isso também dá uma margem pra gente de quando aconteceram as cenas, que é relativamente recente, né, essa descoberta. Mas não tão recente o suficiente também, a ponto da gente ver que os caras que perseguem a Ellie ali e a Nora na cena do elevador, eles voltam atrás porque ele fala, meu Deus, é ali no subsolo, né? Ou seja, eles sabiam desse isolamento que tava ali, e a general lá, né, a Hannah, o nome dela era super estranho, era Hannah alguma coisa, ela fala que só as pessoas que precisavam saber iriam saber disso, né? Acredito que não tanto pelo isolamento, mas a relação, né, de que agora é contaminável pelo ar, né, por conta dos esporos. Mas isso também justifica porque os caras não foram atrás ali da Ellie, porque eles sabiam que era uma área que estava isolada, estava contaminada. E outro ponto que me chama muita atenção nessa cena também é mais um questionamento, porque quando a Hannah, ela é enviada ali, né, ela primeiro tá brava porque ela queria saber por que soldados deles tinham sido presos, né, ela não sabia o contexto. Pra ela, né, eles tinham sido deixados à morte ali. E aí a moça, ela até fala assim, eu achei que o Isaac vinha. E aí ela até fala, tipo, o Isaac vem pra coisas mais importantes. Alguma justificativa nesse sentido que dá a entender que ela está abaixo do Isaac. Inclusive, a gente sabe, né, que o Isaac é o grande líder ali dos lobos. O próprio flashback ali da Abby, eles falam, né, vamos voltar, ver o que o Isaac fala, pra gente reagrupar e também pegar armas pra fazer essa vingança, e passa 5 anos, né? O que aconteceu pro Isaac estar acima dessa mulher? Porque quando a gente tem o início, né, essa introdução ali do Isaac, que ele deu tipo o golpe na Fedra e ele se juntou aos lobos, teoricamente era como se ela fosse a líder ou o líder daquele grupo especificamente, e ele teria entrado depois, né? Então, o que aconteceu para ele ficar acima? E muito provavelmente essa justificativa, ela vai se dar com o fato deles estarem extremistas ali, né? A ponto até do Serafita lá falar, não é mais a mesma coisa, tem um monte de gente que deixa de ser lobo e se torna Serafita. Então muito da implementação ali do Isaac pode se justificar, né, com esse autoritarismo que acontece ali nos lobos, mas eu achei que é um ponto válido aí se destacar e trazer, né, esse questionamento do que aconteceu. Agora, pra mim, esse episódio, ele também traz uma das construções narrativas mais importantes para a jornada da Ellie aqui, né, porque muitos de vocês estavam questionando, né, em alguns vídeos falando, virou um amor adolescente, tudo é muito divertido, não tem a vingança, e eu já tava querendo trazer um vídeo falando sobre a construção do luto da Ellie, e eu acho que esse episódio ele deixou mais nítido ainda. Porque assim, gente, vamos pensar em questões realísticas e em alguns aspectos do jogo
também. Eu acho que a gente tem que considerar que, primeiro, teve aquele ponto, né, de recuperação, quando a gente tá falando de uma adaptação de mídias diferentes e a série, por se tratar de um tom mais realístico, não tem como a personagem se curar e pegar e sair ali pra vingança, teve que ter uma passagem de tempo, eu já tinha pontuado isso aqui. Então é lógico que as coisas, elas se estabelecem um pouco, não tô falando que elas são esquecidas, mas eu acho que é diferente do que você sair ali na hora da jornada. E também eu acho que a série ela constrói muito bem que a raiva, ela não é todo momento. Até no jogo não é assim. Se a gente for pensar na relação do jogo, né? Em muitos momentos a gente tá ali pegando cartinha, lendo, vai pra alguns contextos que se distanciam um pouquinho ali, né? Ou que faz algum sentido pra algum flashback, né? Da história da Ellie com o Joel. A gente não vê a Ellie falando assim, todo momento, eu vou matar eles, lá, 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 lá. Ela tem seus momentos ali mais calmos também, como, por exemplo, fazer as jornadas em conjunto, sabe? Seria quase que impossível pra Ellie estar sozinha nisso. Então, é interessante ver como a Dina é inserida em alguns momentos. A gente tem até essa relação de vingança que justifica, né, do porquê que ela tá fazendo isso, em que a gente tem mais contexto da história dela, que ela fala sobre a primeira morte dela, a primeira pessoa que ela matou, que foram saqueadores que entraram na casa dela, mataram a família dela, e ela atirou nessa pessoa quando ela tinha 8 anos. Ou seja, é muito chocante, é muito forte, né, é uma criança, afinal de contas. Mas ela fala também que se ela não tivesse matado naquele momento, desde os 8 anos até, sei lá que idade, ela iria caçar essa pessoa. Então que independente do que o Joel tivesse feito, ele não merecia morrer daquela forma. Eu gostei da gente ter mais esse contexto, e também tem o fator, né, dela estar envolvida ali com a Ellie. Então, o fato também deles estarem construindo essa relação das duas, eu acho que ele traz um fator de leveza sim, porque eu acho que tem momentos que a gente precisa ser mais acolhido, e por muitas vezes, né, eu acho que pode ser inclusive uma justificativa do que se distancia a vingança da Ellie e a vingança da Abby, por exemplo. Ok, ambas querem vingar, né, seus pais. Isso é até complementar para a narrativa da Abby, que por mais que ela tenha os amigos dela ali, a Abby, ela se tornou uma pessoa sozinha. E a Ellie, ela já tinha essa construção, né, de como ela perdeu as pessoas que ela amava. Então, tipo, o aspecto da Dina, ele também é um ponto assim, tipo, a Riley, ela perdeu, o Joel, ela perdeu, agora, tipo, a Dina, ela tá colocando ela em risco. Então a gente tem que considerar esse background da personagem também, além da condição da Dina, né, que ela tá grávida. E eu acho que é muito importante a série, ela trazer um estabelecimento dessa calmaria pra gente ter esses ápices de vingança. E o episódio constrói isso muito bem, porque a gente vê que o luto da Ellie, ele é muito internalizado. Então, por exemplo, a série já tinha construído que ela se fragilizava mais em momentos que ela tava sozinha. Então, quando ela vê ali o casaco do Joel, mas quando ela tá com a Dina, ela não tá chorando, ela quer limpar a lágrima, e aqui nessa jornada ela está com a Dina, mas é tão internalizada que ela não consegue tocar nem a música no violão. Quando ela toca, é quando ela lembra, ela fala, nossa, estou aqui por vingança. Tanto que quando a Dina fala que ela descobriu a triangulação ali do mapa, a forma que ela responde a Dina já é bem diferente. Não tem a doçura de quando ela ia entrar no teatro ainda, né, que ela sorria ali de volta pra Dina, e isso se justifica, né, na cena ali da Nora, que eu já vou falar, mas é esse mesmo ponto. Então eu gosto muito, primeiro como a Bella, ela trabalha, né, essas nuances aí da personagem, e eu acho que isso é muito bem construído aqui. Talvez esse seja o episódio mais importante pra estabelecer isso, que a Ellie, ela tá assim pela vingança, ela ao mesmo tempo reprime, né, esse sentimento dela, mas ela tem momentos de leveza. Eu acho que é isso que torna a gente humano, né? A gente tem as fases do luto também, inclusive. Então tem momentos que a gente fica mais introspecto, tem momentos que a gente quer só chorar, tem momentos que a gente tá com raiva, e mesmo na raiva existe a racionalidade. Então, é importante, por exemplo, a Dina fazer a triangulação do mapa e saber exatamente onde eles estão, como eles se posicionam, porque senão ela simplesmente saía andando ali pela cidade, né? Então, eu acho que nessa parte racional, a série, ela constrói muito bem. E por isso que eu falo que eu acho que esse episódio, ele traz a construção mais importante para essa relação do luto e essa relação com a vingança que a Ellie tem. E aí, né, até inclusive falando sobre elas saírem andando, né, sobre a triangulação,
proporção e tal, esse episódio ele também traz um ponto muito importante. Primeiro porque ele estabelece a fraqueza de cada grupo, inclusive a delas, né? Elas falam, cara, a gente também tá aqui, é super descuidado, né? Afinal, elas estão em duas e elas sabem a proporção que é, mas elas conseguem já ter ali a percepção que os serafitas, eles não têm contato com tecnologia, com rádios. Ao mesmo tempo, isso me faz pensar naquela cena do Isaac falando assim, onde vai ser o próximo ataque? Como que vocês descobriram tal coisa, sei lá o quê? Sendo que é só, sei lá, um serafita ligar o rádio e falar, ah, tá bom, já sei onde eles estão. Não precisava ter um delator dos lobos, sabe? E justamente, né, mostra o ponto fraco dos lobos, como eles falam deliberadamente, onde eles estão, que eles usam rádio sem preocupação se alguém tá ouvindo, se alguém tá na frequência. Não sei se isso também é uma forma de demonstrar como eles são muito seguros de si, de tipo, ah, ninguém vai vencer a gente porque a gente é muito forte. Em contraponto a Jackson, eles são muito mais cuidadosos nesse ponto. Mas devido a isso, ela sabe onde que a Nora tá. E por isso a Ellie acha ela tão fácil ali no fim. Ela sabia exatamente onde ela tinha que estar. E como eu falei, né, esse episódio ele constrói muito bem também a força dos grupos, né? Eu acho que a gente vê ali os serafitas sendo extremamente maldosos. Então a gente tem a cena, né, de um enforcamento, a gente vê basicamente como aquele enforcamento que a gente tinha visto já feito, com as tripas pra fora, acaba acontecendo ali, né, em uma proporção menor. Ao mesmo tempo a gente também vê os lobos, né, como eles são organizados, eles têm o cachorro ali que vai farejar a pessoa, e também tem o outro terror que tá ali, além dos humanos, né, que são os infectados. Então a gente vê um bando de stalkers, né, os inteligentes. Inclusive, né, o próprio Jesse fala assim, ah, não foi mordida e tal. Gente, a Ellie, ela tava sendo estrupiada aqui, pelo menos deu a entender isso na cena. Ele teria visto algum sangue, né, mas tudo bem, vamos relevar. Aquela situação, né, era impossível a Ellie não ter sido mordida. E aí eu vou até falar um negócio sobre o Jesse especificamente, porque ele tá muito bravo, né. No jogo, ele tem um tratamento melhor com a Ellie. Mas aí, de novo, eu acho que eles trazem justamente a racionalidade humana nessa questão. Pensa comigo. Eles têm todo um sistema ali na cidade, houve uma votação, votaram contra e mesmo assim elas foram. E quando as duas foram, elas se colocaram em um risco muito grande. Não só isso, colocou tanto ele quanto o Tommy em um risco, né? Porque eles foram atrás delas. Então eu acho natural ele tá bravo, além de que assim, né, gente, ele tem uma relação com a Dina. Tipo, imagina se levassem seu namorado, sua namorada, pra essa jornada de vingança completamente suicida. Eu também não ia gostar. Então eu compreendo. O Jesse tá nervoso, não sei se vai ter algo além disso, né? Até porque ele não sabe da gravidez da Dina, por exemplo. Até porque, né, elas também assumem que elas estavam sendo descuidadas. A gente não pode desconsiderar isso, então faz sentido. E aí, né, eles entram ali na floresta, os lobos não entram porque eles sabem que é uma zona dos serafitas, e a Dina leva uma flechada na perna. Isso é interessante porque pode ser um ponto em que o Jesse volte com ela ali pra Jackson e essa jornada seja a jornada da Ellie com o Tommy, e aí unificando, né, essa modificação que tinha rolado até agora com relação ao jogo, porque como eu tinha comentado já alguns vídeos atrás, o Tommy sai primeiro, meio que a Maria fala pra ele, traz meu marido de volta inteiro e tal. E assim, pensando de novo nessa questão da racionalidade, apesar que assim, pra mim o Tommy, ele é o maior ponto crítico pra mim da série até agora, quanto à adaptação. Queria assim que ele tivesse sido mais vingativo, afinal era o irmão dele, mas faz sentido a Ellie ser mais irracional, ela sair dessa forma e o Tommy ir buscar ela, em questão de ordem assim das coisas, sabe? Mas ainda assim não justifica pra mim essa mudança grande que a série teve, porque os dois podiam querer sair aí por vingança. Eu realmente estou muito curiosa em ver como que eles vão construir a parte do Tommy, a justificativa dele, se vai ser essa relação com o filho, enfim, temos que esperar o episódio dele, né, quando ele aparecer, não sei se vai ser o próximo, porque dá a entender que vai ser um grande flashback o próximo, mas já vou falar disso. E dali, né, dessa situação, a gente vê a Ellie indo na sua vingança e matando mais uma pessoa, né, até então tinha sido o David, mas ela já deixou claro que ela queria matar as pessoas que estavam ali com a Abby, né, não só a Abby em si. É óbvio, ela tá atrás da Abby, mas teve uma frase que a própria Dina tinha questionado no início da jornada, se eu não me engano foi no terceiro episódio, que ela fala, o que que a gente vai fazer se encontrar um lobo que não teve nada a ver, né, com a morte do Joel. Então dá a entender que era bem similar ao que os próprios lobos fizeram também. Eles não mataram a Ellie porque eles estavam ali focados no Joel, assim como eles não mataram a Dina também, né. Mas a Ellie, ela quer
todo mundo desse grupo, mas principalmente a Abby. Então é mais um negócio assim, se eles passarem no caminho dela, ela vai matar, como a Nora. E eu acho que a Nora, ela também vem como esse resgate de vingança ali, desse sentimento, né? Porque ela sai do teatro focada de tipo, ah, que bom que você achou a localização deles, então vamos. Então elas iam focadas, né, atrás da Nora especificamente. E ela vai tão focada, gente, é sensacional a cena dos caras atirando nela e ela só correndo, tipo assim, mais rápida que o tiro. No jogo é assim, também achei sensacional. E aí ali a gente vê, né, a primeira vez os esporos, como que funciona ativamente, já tinha tido a introdução no episódio. E a Nora, né, vê que a menina imune era real, né, porque era um questionamento que veio lá no primeiro episódio. A Abby até fala assim, isso daí é mentira. E, além disso, né, a cena também mostra que a Ellie sabia o que o Joel fez. E por isso a gente tem a cena final ali, que acredito ser um flashback, né, até pela caracterização dos personagens, mas acho que vai mostrar, né, como que ela descobriu tudo e justifica, né, o que eu vinha falando nos episódios anteriores, do porquê ela ficava extremamente brava com relação a decisões que tiravam a escolha dela, né? Que controlavam ela. Então, tipo, ela fazia a muralha, ao invés de sair fazer a ronda, que seria algo que colocaria ela em risco. Ou o Joel defendendo ela ali do Seth, quando ela poderia se defender muito bem sozinha, ou que ele não precisava ficar sempre defendendo ela. Então, justifica onde estava focada a raiva dela e por que eles estavam ali se desentendendo. E temos, né, a Ellie completamente sangue nos olhos. E aí, por isso eu também falo do paralelo dela com a Abby, né? Ambas em busca da vingança de seu pai. Porque a forma que ela bate ali na Nora é muito similar à forma do taco. No jogo, inclusive, tem até uma frase dela falando assim, eu posso fazer isso super devagar ou super rápido também, que é algo que a Abby fala, né, pro Joel, que ele não tinha o direito de tirar isso dela, que ela ia fazer, ser doloroso. Então eles até trazem uma diferenciação de novo, né? Esse paralelo narrativo, e eu acho curioso, né? Porque é isso, a série ela tem construído primeiro aqui a Ellie, né? Até então a gente não vê nada da Abby, em trazer essas similaridades de vingança. E assim, gente, muito sensacional a cena, a fotografia, a atuação da Bella também, o olhar dela ali pra Nora, o terror da Nora, né, também na situação, e também vendo que ela de fato era imune, e, né, ser mais uma morte ali nas mãos da Ellie. E aí a gente é levada pra esse flashback, que nem eu tinha falado, né? E acredito ser um flashback muito próximo ali do salvamento, né? Talvez do primeiro dia que eles chegam em Jackson, porque a forma que ela acorda também, parecia que ela tava meio anestesiada ainda, só que ela acorda anestesiada no carro. Mas deve ser um dos primeiros dias que ela tá em Jackson, eles estão bem, né? Ele tá com o cabelinho pra trás, então ele não tá tão mais velho, né, que nem constroem ele no início da temporada. Então, esse flashback pra mim é referente a 5 anos antes, e eu acredito que o próximo episódio vai ser bem focado nessa relação deles. Pode ser que a gente ainda nem veja o Tommy, né, a construção dessa relação com a música que faz lembrar dele. Então, por isso que eu acho que talvez a gente nem veja o Tommy, eu vejo o Tommy talvez pro fim do episódio, né, e entender, né, a justificativa dele, da vingança, do porquê ele não saiu antes, se eles seguem a jornada juntos. Enfim, mas muito fofo ele chamando ela de Kiddo. Enfim, gente, eu acho que esse episódio ele tem detalhes muito importantes e construções muito importantes, principalmente essa relação do luto da Ellie. Como eu falei, eu acho que ele é o mais importante nessa questão narrativa, então porque a gente não vê a Ellie em todo momento, quero matar e etc. Pra mim, esse episódio, ele é extremamente importante, mas ele acaba interferindo nos episódios anteriores um pouco. Por quê? Ele acaba trazendo recursos de repetição. Então, por exemplo, a cena dos Serafitas, inclusive, eu até esqueci de falar, gente, isso é uma das quests mais desgraçadas do jogo, né, que você não pode ser visto ali, e você fica vendo eles assoviando. Nossa, quando eles assoviaram aqui, eu fui resgatada pro jogo imediatamente, eu fiquei, nossa, essa missão era uma desgraça, que nem eu falei, né, eu não rejoguei pra fazer os vídeos, então foi bem na memória ali no fundo mesmo, pra vocês terem noção do quão desgracento esse momento no jogo. Mas, por exemplo, a gente vê os Serafitas fazendo, a série já tinha deixado claro ali na cena do enforcamento que eles eram sanguinários, que eles eram ruins, ou até mesmo a cena da Dina, né, e da Ellie ali vendo, sinta ela, e ele, sinta isso, seus putos e tal, e eles mortos, e aí a Dina vomitando de novo. Tipo, a gente já teve essa sensação de violência, e são construções que vêm há 2 episódios atrás, seja a cena ali da floresta, deles sendo mortos, também a
cena de mostrar como os lobos são organizados e são muitos, tudo isso a gente já tem noção. Então, pra mim, isso é uma repetição de construção de ambientação que a série já tinha deixado muito clara. Que eu acho extremamente importante aqui, porque eu gosto da estrutura desse episódio. Ele mostra infectado, serafitas e lobos. Só que teve algum episódio também que eu pontuei isso. Eles falam, olha, é o grande vem aí, né? Que o que elas vão enfrentar é muito intenso, mas isso já tá acontecendo há 2 episódios. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito bom, eu acho a dinâmica do episódio bom, eu acho a construção dos personagens muito boas. E é um episódio que a gente vê ativamente elas enfrentando essas 3 coisas juntas. E é por isso que ele é um episódio que eu gosto. É intenso. E traz a essência por si só, né? Da personagem, das cenas. E eu realmente gostei do que eu assisti. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Tem mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!